Olá, boa tarde. Na expectativa de já começar a aquecer as vendas de fim de ano, o comércio do centro da capital abriu pela manhã neste feriado. E as lojas que vendem artigos de decoração para o Natal foram uma das mais procuradas. A expectativa dos lojistas é pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário, que muita gente deve usar para pagar as contas atrasadas. Mas a estimativa também é de um aumento nas vendas neste Natal em relação a 2015. Muitos consumidores aproveitaram o feriado da Proclamação da República para comprar os artigos de decoração natalina para casa. A preocupação é com os preços e, para não extrapolar no orçamento, quem consegue se programar está comprando aos poucos. Já esta aposentada tem outra dica para economizar: reaproveitar ao máximo os materiais e só comprar o necessário. Aproveitei para vir hoje comprar, mas só aqueles complementos, nada muito importante, nada que a gente pudesse gastar muito. Não está fácil para ninguém. Mas a decoração vai ficar bonita? Vai, com certeza. Com o que tinha em casa já de outros anos, a gente vai dando uma reciclada. O proprietário desta loja diz que ainda no mês de setembro os produtos começaram a ser expostos para atrair os clientes. Tudo para que as vendas do Natal de 2016 sejam pelo menos iguais às do ano passado. Se nós conseguirmos igualar ao ano passado, vai ser excelente, em cima da nossa previsão. E estamos trabalhando muito, um horário estendido. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, divulgada nesta segunda-feira, este ano, menos trabalhadores devem usar o 13º salário em compras de Natal em relação a 2015. Isso quer dizer que muitos trabalhadores devem usar o dinheiro extra para pagar dívidas acumuladas por conta da crise financeira. Mesmo assim, a Federação do Comércio do Amazonas é mais otimista e estima um crescimento de até 4% nas vendas de Natal esse ano. Nós estamos num momento de recuperar as perdas anteriores para finalmente termos um crescimento positivo, e esse crescimento positivo que nos levará a uma divisão mais equânime da renda. Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho veta a greve geral dos rodoviários anunciada para esta quarta-feira, sob pena de multa para o sindicato da categoria em caso de descumprimento. Os detalhes com Caio Fonseca. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que o Sindicato dos Rodoviários não promova a greve prevista para acontecer amanhã, quarta-feira, dia 16, aqui em Manaus. Com base no mandado de segurança impetrado pela Prefeitura de Manaus, a Justiça determinou que os sindicalistas amanhã permitam que os ônibus saiam normalmente das garagens. Caso contrário, o sindicato pode ser multado. E a multa pode variar de R$200 mil a R$2 milhões. Portanto, através da decisão da Justiça, a greve que poderia acontecer amanhã está suspensa. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Um homem de 49 anos foi preso na noite de ontem na capital com 20 quilos de maconha durante uma operação conjunta da Polícia Civil que investigava uma quadrilha que usava carros roubados em Manaus como moeda de troca para a droga. Tiago Gonçalves. 20 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos no porto de Manaus. A investigação durou cerca de 20 dias. Quem vai dar os detalhes é o diretor do DENARC, Paulo Mavinier. Então, delegado, teve uma pessoa presa também, não é? Com certeza. Trata-se de uma ação integrada entre o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos do Grupo Fera, onde foi detectada uma quadrilha que enviava carros roubados daqui de Manaus para municípios como Tabatinga, Santo Antônio do Içá, aqueles da região dos Solimões ali, próxima à fronteira. Essa quadrilha estava enviando alguns veículos e começamos um acompanhamento em conjunto com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. E ontem, no momento em que eles enviavam 20 quilos de entorpecente, foi feito um acompanhamento e essa droga ela veio no barco a jato. Esse barco, quando
encostou no porto da Balsa Amarela, lá no centro de Manaus. Os policiais fizeram acompanhamento, fizeram a abordagem no momento em que foram encontrados essa droga em malas de viagem que vinham sendo transportados para abastecer o comércio e tráfico local. A pessoa que veio trazendo a droga era uma mula, como é vulgarmente conhecida essa forma, essa modalidade criminosa de tráfico, mas ele não tinha a ver com os roubos e furtos de veículos aqui que eram enviados para Tabatinga para o pagamento dessa droga. Trata-se de uma organização criminosa onde todos eles tinham as suas funções pré-definidas. Qual seria o valor da droga, delegado, fazendo a avaliação? Cerca de 7 a 8 mil reais o quilo da maconha skunk. Aí nós temos aí 20, aproximadamente aí 170, 160 mil reais. Está certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. Mais um taxista ficou ferido durante uma tentativa de assalto na capital. De acordo com a polícia, a vítima de 60 anos foi abordada no fim da tarde de ontem por um casal no bairro Petrópolis. Ele foi ferido com 2 golpes de faca e encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Após denúncia de um taxista durante a madrugada, um casal com características semelhantes aos dos suspeitos foi detido em um ponto de ônibus no bairro Cachoeirinha, na zona sul da cidade, portando uma faca, possivelmente usada no crime. No fim de semana, outro taxista também ficou ferido depois de ser baleado na cabeça durante um assalto, logo após fazer uma corrida. Neste feriado, moradores da zona leste da capital receberam ações sociais de cidadania e utilidade pública em um evento coordenado pela Igreja da Restauração. Muitos moradores da zona leste da capital foram atraídos pela oferta de diversos serviços. A fila dava voltas nas ruas do entorno da escola, onde as ações do projeto social foram realizadas durante o dia. Seu Sidney foi um dos moradores do bairro João Paulo II que aproveitou o feriado para mudar o visual. Muitas vezes a pessoa não tem possibilidade, não tem condições, e esse trabalho que o pessoal está desenvolvendo aqui é muito ótimo para a comunidade. Então, se todo mundo pensasse dessa maneira, seria muito melhor. A procura por atendimento na área da saúde também foi grande. Vim consultar meu netinho e eu passar no médico de pele. Porque eu estou com 1 ano na fila de espera para o médico de pele, que é tão simples e não tem. No Avelina aqui não tem. Os moradores também procuraram o serviço de orientações jurídicas. Esta é a 2ª edição do projeto social da Igreja da Restauração, que reúne grupo de jovens e voluntários para desenvolver atividades solidárias em bairros e comunidades carentes. E é trazer a igreja para dentro da comunidade, para suprir a necessidade do carente. Sabemos que é muito grande. Aqui, por exemplo, é cercado com 2 grandes invasões. Toda a equipe são de colaboradores voluntários que vestiram a camisa do Impacto Jump, ação solidária, para ajudar o necessitado. No evento, ainda teve sorteio de cestas básicas e atividades recreativas para as crianças. O Batalhão de Policiamento Ambiental resgatou na noite desta segunda-feira um filhote de peixe-boi no município de Careiro da Várzea. O animal, que estava machucado, foi localizado por moradores nas proximidades da comunidade Terra Nova. Depois de receber atendimento veterinário, o filhote foi trazido para Manaus e encaminhado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde vai receber os cuidados necessários. E após denúncia anônima, o Batalhão Ambiental apreendeu mais de 5 toneladas de pirarucu em uma embarcação que estava atracada na Manaus Moderna, no centro da capital. De acordo com os policiais, o responsável afirmou não possuir guia de comercialização e transporte. A carga foi apreendida e encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Tabatinga, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 31 graus. Em Humaitá, a previsão é de muitas nuvens e também pode chover fraco. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Mesma previsão para Itacoatiara, onde as temperaturas variam entre 28 e 32 graus.
Nesta terça-feira, muitas famílias que aproveitaram o feriado para sair da cidade acabaram movimentando as estradas no fim do dia no retorno para casa. Nas rodovias estaduais, os órgãos de trânsito acreditam num volume de cerca de 20 mil carros. Durante a fiscalização reforçada, foi possível observar que ainda é grande a desatenção dos motoristas com relação à lei do farol baixo. No início da tarde de hoje, movimentação intensa nos dois sentidos da Ponte Rio Negro. Uma preocupação com a saída, esse feriado prolongado, as saídas das pessoas de Manaus, né? PM010, para a BR-174, aqui para a MM-070, né? Pelo Porto da Ceasa e também na parte fluvial. Durante todo o fim de semana, até esta terça-feira, a fiscalização no trânsito foi intensificada em pontos estratégicos e principalmente nas saídas da cidade. Na BR-174, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2 acidentes. Um atropelamento com vítima fatal no quilômetro 903 da rodovia no domingo e uma colisão entre moto e carro no quilômetro 986, na altura da estrada de Balbina, nesta segunda-feira. No dia de hoje, além do movimento de carros no fim da tarde nas estradas, a desatenção de alguns motoristas com a lei do farol baixo ainda era grande. A partir desse ponto, farol ligado. Farol ligado, certo. Bem justo, né? Agora o senhor estava lembrando? Tava. Eu tava ciente, quando eu passo daqui eu já ligo, entendeu? Não ligo na cidade, que não é, lá não é obrigatório. Passou daqui eu ligo, a partir daqui tá dizendo, né? Não tá dizendo que é pra vir antes de lá, então a partir daqui. Então, pois agora eu vou ligar, certo? A infração, considerada média, prevê multa de R$ 136, mais 4 pontos na carteira. Mas, de acordo com a Polícia Militar, o trabalho está concentrado na conscientização. Já a Polícia Rodoviária Federal emitiu 40 notificações com relação à lei do farol. Principalmente a educação, né? Mudança comportamental, repassando orientações para os condutores, né? Fins de reduzir a incidência de acidente de trânsito. Na noite passada, milhões de pessoas pelo mundo se esforçaram para registrar a superlua. O fenômeno ocorre quando a lua fica no ponto mais próximo da Terra, o chamado de perigeu, bem nos dias de lua cheia, e isso dá a impressão que ela fica maior. Aqui em Manaus, as nuvens no céu acabaram ofuscando um pouco o fenômeno, mas não faltou disposição de fotógrafos amadores e profissionais em fazer alguns cliques. Calçadão da Praia da Ponta Negra, um bom lugar para passear, reunir amigos, família e ainda mais sob esta maravilhosa noite de lua cheia. Mas a lua cheia do dia 14 de novembro não seria uma lua cheia qualquer. Nesta segunda-feira, a lua esteve no ponto mais próximo da Terra em um intervalo de quase 100 anos. O fenômeno da superlua foi bastante divulgado na internet. Isso acabou despertando em muitas pessoas o interesse em registrar esse momento. Também pudera. A última vez que a lua esteve assim tão próxima da Terra foi em 1948. E esse fenômeno só deve se repetir em 2034. Por isso, ajuste no foco da câmera fotográfica em busca da melhor foto. E olha só o que o Flávio conseguiu. As fotos foram postadas nas redes sociais. Maravilha aí da natureza, pode ser a última vez que a gente está em vida, está registrando, né? E o meu hobby é tirar foto e nada melhor do que uma lua dessa linda. Mas apesar da ansiedade para registrar o fenômeno, os fotógrafos tiveram que ter paciência. Muitas nuvens no céu de Manaus acabaram ofuscando um pouco as imagens. Mas para esta turma que busca o reconhecimento dos amigos na internet, é melhor caprichar na foto. Como vocês podem ver na filmagem, não está totalmente limpa, né? Tá meio nublado esse corredor. A gente tá esperando a imagem até a hora que der, a gente vai ficar aqui esperando uma imagem bem bacana. Vai ganhar muitas curtidas lá no Instagram, no Facebook. Mas se você perdeu a oportunidade de registrar a superlua desta segunda-feira, fique tranquilo, que no dia 14 de dezembro, anote aí, 14 de dezembro vem mais uma superlua, com menor intensidade, é claro. Mas aí é mais uma chance da sua foto poder realmente alcançar o sucesso ou virar mais um meme na internet. Hoje, 15 de novembro, um feriado histórico, dia da proclamação da República. Há exatos 127 anos, o Exército tomava as ruas do Rio de Janeiro para derrubar definitivamente o domínio do Império Português no Brasil. Mas fazendo uma análise da transição da monarquia para a república com o atual cenário político do país,
percebemos que essa história ainda está sendo escrita. É o que os especialistas chamam de construção da República. Quando o tema de uma reportagem é sobre proclamação da República, a imagem que automaticamente esperamos são aquelas com conteúdos históricos. Mas 2016 tem sido um ano tão turbulento que cabe aqui fazer algumas comparações com o ano de 1889, quando a República foi proclamada. Vamos começar a comparar? Na economia, a sensação que se tinha naquele período, e agora também, é de que estávamos descendo uma ladeira. Números bastante negativos. Na política, a corrupção invadia o país naquele período, e agora também. A única diferença é que especialistas dizem que quando a República foi proclamada, foi mais um ato oficial, que não emanava diretamente do povo. Mas atualmente, o povo tem falado muito mais e cobrado da justiça medidas mais enérgicas. Quem confirma essa análise é o cientista político Ademir Ramos. Para ele, a histórica ação da polícia e da Justiça Federal em combater a corrupção, como a Operação Lava Jato, é um passo gigantesco em resposta à sociedade. E você tem um poder judiciário que está atuando e que está cumprindo com o seu dever. Qual é o dever dele? De combater a corrupção, né? Combater o crime político e resgatar a coisa pública. É exatamente esse o valor nesse momento agora, dessa operação chamada Lava Jato. O exemplo da Operação Lava Jato, como um desejo de justiça da população, contrapõe o início da República, que foi proclamada, segundo o especialista, sem mesmo que o povo soubesse o que estava ocorrendo. A República, na verdade, se dá em forma de militarização, porque o povo não sabia. Foi encarada como se fosse uma marcha militar. Para o historiador da Universidade Federal do Amazonas, os momentos que antecederam a proclamação da República eram bastante delicados. Havia um conjunto de tensões federalistas nesse momento, principalmente representadas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Somando a isso tudo, a questão do estado de saúde de Dom Pedro II. Dom Pedro II, nos anos anteriores ao processo de proclamação da República, ele vai ter um conjunto de problemas de saúde, acaba tendo que ir para a Europa se tratar, ele tinha diabetes, isso fragiliza o Dom Pedro II. Em 1889, o Brasil era comandado pelo imperador Dom Pedro II. Com a mudança no sistema de governo, um militar assume o comando do país. Saiu o imperador e entrou um primeiro presidente que agia como um imperador. Então, Deodoro da Fonseca era fortemente centralizador, né? Do mesmo modo o próprio Floriano Peixoto. Então, os dois primeiros presidentes são presidentes militares e que tinham uma perspectiva centralizadora. Há 127 anos, o Brasil continua na fase de consolidação da República, estabelecendo democracia. O Brasil é um país jovem. A democracia no Brasil é muito jovem, mas isso não quer dizer que não somos capazes de vencer e de combater a corrupção e a impunidade. Os especialistas afirmam que quem deve seguir atento a tudo o que acontece no país hoje e refletir sobre a importância da data que deu direito ao povo de tomar decisões é o próprio brasileiro. Qual a diferença de uma república para uma monarquia? Eu quero me dar bem, eu quero meu jaraqui na mesa. Quer dizer, na verdade o povão está querendo o quê? O jaraqui na mesa. Mas é importante chamar a atenção desse aspecto. Como se trata de um processo, então, por exemplo, a saída o impeachment da presidente Dilma foi um processo de limpeza ética na política. E a formação, né, numa outra expectativa. E é importante o quê? Já que o povo não foi anunciado, né, na República, na sua fundação, mas nesse processo o povo foi à rua. E aí tem um resgate da liberdade e da participação popular. Acho que pensar sobre a República, e este momento é um momento de muito mais do que de comemoração da proclamação da República, é um momento de reflexão, de se pensar o que aconteceu, de se pensar o que aconteceu nesses últimos anos, né, e a partir dessa visão histórica, conseguir compreender minimamente os acontecimentos de hoje. As tradicionais decorações natalinas já ganham posição de destaque nos shoppings da capital. Com diferentes temas e atrações para a criançada, elas são usadas como estratégia de marketing para alavancar as vendas de fim de ano. Assim, em meio à magia e ao encanto, o consumidor pode antecipar as compras para atender os pedidos feitos para Papai Noel.
Com a chegada do período natalino, os centros de compras se preparam para receber bem os clientes e as decorações de Natal são de deixar a gente de boca aberta. A chegada do Papai Noel neste shopping da Zona Norte na tarde de hoje contagiou o ambiente de alegria. É boa, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Papai Noel. Neste outro shopping, na Zona Oeste, a criançada pode brincar de acender a árvore de Natal, mas é preciso ter força. As decorações de Natal fazem parte da estratégia dos empresários para agradar os clientes, já que no período natalino dobra a movimentação de pessoas nos shoppings da capital com relação ao resto do ano. E a temática é com um cenário tradicional, né? Não é nenhuma temática diferenciada. A gente quer resgatar justamente esse Natal tradicional com a família, o Papai Noel tradicional. Ana Luísa já aproveitou para adiantar o pedido do presente de Natal ao Papai Noel. O trailer da Barbie dos filhotinhos. Então tá bom. Ho, ho, ho. Na Zona Centro-Sul, este centro comercial apostou nos personagens da Disney como principal atração. E olha a animação do Charleston, de 7 anos, ao encontrar o personagem tão querido. Eu estava muito animado, porque o Mickey é sempre o meu boneco favorito quando eu venho. As irmãs Vivian e Isabela encontraram um lugar especial para assistir à apresentação. Eu tô olhando o Mickey e aquelas pessoas que estão abraçando ele. Você achou o Mickey muito legal? Achei. É uma época aí de encanto, né? O Band Cidade deste feriado fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E não se esqueça, para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/bandamazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, no Jornal da Band. Boa noite para você, um ótimo finalzinho de feriado e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!